Olá, bem-vindo ao Projeto Gabaritar e dessa vez vamos trazer mais um vídeo sobre a disciplina de toxicologia. O assunto abordado vai ser toxicocinética. A toxicocinética, ela tem o objetivo de mostrar o movimento do fármaco ou da droga, ou melhor dizendo, do xenobiótico no corpo humano. Ou seja, ao invés de ser o que o fármaco ou droga faz com o organismo, a toxicologia nessa parte de toxicocinética vai envolver o que o corpo faz com a substância ou com a droga em si. Mas como a gente vai avaliar esse parâmetro? Como a gente vai avaliar o movimento, a velocidade e a movimentação dessa droga dentro do organismo se a gente não consegue visualizar ela, uma vez que está dentro do organismo, sem uma metodologia de raios-x, você não consegue analisar o interior do organismo. Portanto, é necessário coletar uma amostra para isso. O sangue é uma boa opção e sim, ele é utilizado para conseguir fazer essa experimentação e para verificar como a droga está se comportando dentro do organismo. Mas ao invés de pegar o sangue, pegar amostras do próprio local, é utilizado apenas amostras do sangue mesmo, porque há uma boa proporção entre o local, a quantidade do fármaco ou da droga ou do xenobiótico no local de ação e a quantidade da droga no sangue. Portanto, ele é uma boa amostra para realizar o gráfico, para formular o gráfico da toxicocinética, que seria a concentração no eixo vertical e a dose e o tempo no eixo horizontal. Dessa forma, o sangue ele avalia essa movimentação, mas a toxicocinética ela possui meio que um roteiro para ser estudada, porque o fármaco ele precisa de ser absorvido, precisa de ser distribuído, metabolizado e excretado. O fármaco, ou no caso da toxicocinética, da droga. Mas a metabolização na farmacologia ela é dita porque não é trabalhado com xenobiótico, que seria uma substância estranha ao organismo. Na toxicocinética, colocamos outro nome para esse processo, que seria biotransformação, que é um processo de transformação da substância para algo um metabólito menos danoso ao organismo e mais hidrossolúvel para ser excretado posteriormente. Mas nesse sentido, a droga ela consegue ter alguns meios de entrada no organismo. Ela pode entrar por via inalatória, por via oral ou mesmo por via endovenosa. E todas essas modalidades elas têm por característica uma determinada biodisponibilidade, que é a quantidade potencial da droga que vai estar disponível para a efetivação, para a devida a sua atuação junto ao corpo humano, os seus efeitos no sentido mais amplo, melhor dizendo. Mas a biodisponibilidade ela é afetada diretamente por alguns fatores como via de administração, metabolização, idade, motilidade gástrica e entre outros parâmetros. Mas um fator que recebe destaque é a questão da quantidade da via de administração. Quanto mais barreiras existir para a entrada do fármaco, menor vai ser a sua biodisponibilidade naquela via. Imagina a via oral, ela precisa de passar até chegar no estômago ou no intestino e lá ser absorvido e passar por uma membrana. Isso é um fator penoso. Então, se você
comparar a via subcutânea com a via cutânea, a via dérmica com a via transdérmica, é suficientemente útil fazer essa comparação, porque dá para visualizar de maneira bem evidente, fica bem nítido que a via subcutânea ela tem maior biodisponibilidade do que a via cutânea normal, a via dérmica normal, porque a membrana que reveste a pele, a córnea da pele, a epiderme, ela é mais uma barreira que inibe, que diminui a entrada do fármaco ou da droga. Então, dessa forma, ela vai ser menos biodisponível, porque vai ser interceptada por essa barreira fisiológica, que seria a pele, no sentido mais a pele na sua integralidade. Agora sobre a absorção, que é o primeiro fator, a absorção ela é determinada pela entrada do fármaco da droga até a corrente sanguínea. Algumas vias não, mas eu vou fazer um questionamento que é muito importante para o pleno entendimento dessa matéria, que é: existe efeito e existem drogas e fármacos que podem ter sua atividade plena, sua atividade funcionando, serem funcionais, não tendo absorção? E a resposta, por incrível que pareça, é sim, porque é possível ter o efeito sem ter a absorção, porque algumas vias dispensam a absorção, como é o caso da via endovenosa. E mesmo assim, existem drogas e fármacos que possuem e que fazem o seu efeito local. É tipo quando você tem alguma forma de contusão ou alguma forma de escoriação e é passado algum medicamento local. Aquele medicamento ele não vai ser absorvido, ele não vai entrar na corrente sanguínea, então ele não vai ir para o sistema circulatório, mas mesmo assim ele vai praticar os seus efeitos. É o caso do spray de pimenta também, que é aquele que é local nos olhos. Também temos alguns colírios. Agora, a absorção também ela é determinada a partir da afinidade lipídica da substância. O que é essa afinidade lipídica? É nada mais, nada menos que a lipofilicidade da substância. Quanto mais carbonos a substância tiver e quanto mais grupos que não são polares, grupos não ionizados, essa substância vai ser mais lipofílica, e quanto maior a cadeia dela, também vai ser mais lipofílica e vai ter maior tendência de passar das barreiras, das membranas plasmáticas do organismo. Em geral, todas as barreiras e membranas do organismo vivo têm uma similaridade entre si, porque todas têm o interior. A membrana plasmática ela tem o interior de um ácido graxo, que é lipofílico, e as partes das extremidades em forma de círculo, em forma de esfera, como se fossem capacetes, de forma do grupo fosfato, que é um grupo hidrossolúvel, e é esse grupo que vai ficar em contato com o fluido, com o líquido intracelular e com o líquido extracelular. Mas aí, o que predomina na membrana plasmática é justamente a parte lipofílica. Por isso que as substâncias lipofílicas são as principais promotoras e são as principais pretendentes de conseguir ultrapassar essa barreira de forma passiva, ou seja, a difusão passiva. Ou seja, existe um gradiente de concentração e a substância passa naturalmente por conta da dissolução na membrana plasmática. Mas esse fator de lipofilicidade, ele é quantificado a partir de uma razão chamada coeficiente de partição, que vai medir a quantidade de substância que vai ficar solúvel em óleo e a quantidade de substância que vai ficar solúvel em água.
Se existir um balanço para o óleo, a substância ela é mais lipofílica, ou seja, quanto maior esse número, mais lipofílica é a substância. Mas imagine que existam duas substâncias iguais em lipofilicidade, em lipoafinidade, ou seja, elas são lipofílicas igualmente, têm o mesmo coeficiente de partição. O que vai definir que elas consigam, qual delas vai ter maior chance de passar na membrana? É a molécula que ser menor em questão estérica mesmo, em questão externa. A dimensão dela vai ser muito útil para que ela passe. Quanto mais delgada, quanto mais quanto menor for, o quão menor for a substância, maior a tendência de que ela passe da membrana. Porque até mesmo substâncias hidrofílicas, se pequenas, elas conseguem passar na membrana através das aquaporinas, por exemplo. A água é hidrossolúvel. A água, ela passa na membrana plasmática através das aquaporinas. Embora seja em menor número. Ela passa sim. Mas não é só o tamanho também que influencia nessa prática. O coeficiente de ionização também é muito importante, pois a substância no seu formato ionizável, ela não tem a tendência de passar na membrana. E uma equação, porque o pKa, ele torna-se um dado muito útil e um parâmetro muito utilizado para definir se uma substância consegue passar bem na membrana plasmática ou não. Até porque o pKa, ele é a constante de ionização e ele varia se a substância é uma base fraca ou um ácido fraco. Ácido fraco, essa segunda parte da palavra tem a ver com a capacidade de ter uma reação reversível. Um ácido fraco quer dizer que ele não tem tanto poder de transformar todos os seus reagentes em produtos. E uma base fraca, a mesma lógica. Ou seja, existe um equilíbrio. E esse equilíbrio é definido pelo pKa. Cada substância tem seu pKa. E esse pKa ele foi descoberto através da reação da água. E aí eles chegaram no número 14 e fizeram também a fórmula de pKa é igual a 14 menos pKb, que seria o coeficiente de parte não ionizável. Essa equação dá para associar com aquela equação da ionização da água, que seria a equação do pH em si. O pH ele é definido o número 14, quando ele pode ser obtido a partir da soma dos produtos ácidos da água e dos produtos básicos da água. Porque pela relação das bases conjugadas, sempre vai existir um ácido e uma base intercalados dentro de uma reação. Então o produto vai ter uma base e um ácido. E esse ácido, quando o log desse ácido, o log da concentração desse ácido, quer dizer, o pKa desse ácido, que é a concentração desse ácido, sobre a quantidade geral de reagentes, mais o pKb, que seria a quantidade de bases sobre a quantidade geral de reagentes, a concentração de reagentes, vai gerar o número 14. Então, você pode estabelecer, pegando no contexto da água, que a relação vai ser de pH mais pOH é igual a 14. Essa é a relação. Mas existe certa diferença, existe alguma relação estabelecida entre pKa, que é individual, que é a constante de ionização individual para cada substância, com o pH? E sim, e ela foi proposta pelo cientista Henderson Hasselbalch. Ele fez uma fórmula que vai relacionar esses dois pontos
de acordo com a concentração dos reagentes e dos produtos, fazendo com que seja possível estabelecer se no meio ácido, ou seja, no meio com menor pH, vai ter mais substância, mais ácido fraco ionizado ou não ionizado. No caso, no meio ácido, se for um ácido fraco, ele vai estar na sua forma não ionizada. E por que isso? Por causa da equação de Hasselbalch, que ele conseguiu criar uma equação matemática para expor e para dizer e traduzir essa ideia e essa peculiaridade de cada eletrólito, ou seja, a saber, o eletrólito base fraca e o eletrólito ácido fraco. Eles têm uma tendência diferente, porque enquanto a base fraca ela é melhor absorvida em pHs altos, o ácido fraco é melhor absorvido em pHs baixos. E isso é porque quando o ácido fraco ele protona, ele fica ionizado. Então, ele fica não ionizado quando ele protona. Já quando a base fraca protona, ela fica ionizada. Portanto, quando ionizado, não é bem absorvido. Por isso que o órgão de absorção mais relevante para um ácido fraco é o estômago. E o órgão mais importante para uma base fraca é o intestino. Tudo isso por causa da variação do pH desses órgãos. Enquanto o estômago ele possui pHs baixos e alta quantidade de prótons livres, o intestino, por sua vez, ele possui menor quantidade de prótons livres, então vai ter menores quantidades de bases protonando, então vai ter mais quantidade da base livre, que seria a porção não ionizada, que é suficientemente, que é possível que ela ganhe a condição e ela ganha o subsídio necessário, ela tem a possibilidade maior, ela tem maiores chances de transpassar a membrana plasmática. A equação de Hasselbalch, ela é pKa menos pH é igual ao log da porção ácida sobre a porção básica. E isso vai variar entre a base fraca ou o ácido fraco. Mas eu acabei de dizer que os ácidos e as bases, elas têm predileção por um determinado órgão. Mas é possível que uma base fraca seja absorvida no estômago? Sim, pela lei de massas. Quando acontece uma alta gama, uma alta demanda de substância, uma alta introdução da substância no estômago, pela lei de massas, é claro que vai tender ao equilíbrio e a quantidade em excesso vai ser transportada de maneira mais facilitada pela membrana. E ela vai ser introduzida, por mais que o estômago tenha a predileção por aderir a ácidos fracos. E aí ela vai adentrar pela lei de massas. Mesmo o estômago não sendo um órgão tão propício para absorção, o intestino, a mesma forma, se um ácido estiver lá, ele também vai conseguir ser absorvido por conta da alta área superficial de absorção. Ela tem várias velocidades. Para ter uma ideia, o intestino ele consegue, se as suas velocidades e as suas microvelocidades fossem esticadas, fossem alongadas, fossem aplanadas, poderia ter uma área de um estádio de futebol dentro do organismo, de tão irregular que é o terreno, que é o território dentro do intestino. Acontece essa compactação muito excessiva e muito importante para a absorção, principalmente. Agora, sobre uma forma de transporte, é o transporte ativo. Na verdade, a difusão, ela pode se dividir em difusão facilitada e difusão passiva.
Já falamos sobre a difusão passiva, que vai ter aqueles três fatores que eu acabei de dizer. Tem que olhar o tamanho da substância, a lipofilicidade e também o grau de ionização dela, assim como outros parâmetros que não vêm ao caso, né, tipo motilidade, que são importantes, mas eu não vou perder muito tempo com eles, como a motilidade, que quanto menor a motilidade, maior a absorção, e também a questão de introdução com alimentos, por exemplo, as substâncias com um teor mais lipofílico, elas são mais favoráveis à ingestão, elas são melhor absorvidas quando o consumo de alimentos é concomitante, quando acontece ao mesmo tempo, quando eu consumo algum alimento e depois consumo essa substância lipofílica, ela vai ser melhor absorvida. Também pode ter interação com o leite, como é o caso da amoxicilina, com a doxiciclina, entre outros aspectos. Mas voltando, eu já disse sobre um breve resumo sobre a difusão passiva. Mas a difusão facilitada também segue esse parâmetro de gradiente de concentração. Entretanto, agora ela possui uma ajuda, por isso que é facilitada, porque vai ocorrer esse transporte facilitado e limitado pelos carreadores. Esses carreadores eles vão fazer com que a substância entre. É o caso do sistema neurológico, o sistema nervoso central. Ele possui nos seus neurônios, na parte mais forte, na parte mais extrema do neurônio, ele possui carreadores que fazem a recaptação das catecolaminas, que tem o nome de DAT. E aí eles são limitados porque não há, uma vez que acontece a entrada da cocaína, por exemplo, esse receptor pode ser bloqueado, esse carreador pode ser bloqueado e não ocorrer mais esse transporte, essa difusão facilitada. E por que ela é facilitada? Porque algumas substâncias elas têm de ser transportadas e por si só elas não têm uma afinidade tão grande em passar da membrana. É o exemplo do açúcar. O açúcar no estômago, a glicose, ela possui o carreador GLUT2, que também ele favorece essa passagem, porque por si só ela não conseguiria passar na quantidade necessária. Porque imagina, o açúcar é totalmente necessário para todos os órgãos, para o sistema musculoesquelético, para oxigenação e para produção de energia e para melhor capacidade intelectual, entre outros fatores. A difusão facilitada, ela também está relacionada com a questão dos próprios metais. Os metais são uma forma mais nítida possível de verificar que, enquanto uma substância pode passar a ser carreada naturalmente, outra substância pode limitar esse processo, como é o caso dos metais. Quando o metal ele é consumido, alguns metais eles são introduzidos no organismo, existem carreadores de metais que conseguem fazer essa introdução. A entrada deles é intermediada por esses carreadores. Entretanto, pode haver meio que uma competição, porque se forem administrados dois metais diferentes, pode haver um conflito entre eles e a absorção de um vai ser comprometida pelo outro. Esse daí é o fator mais explícito de que depender de proteínas carreadoras através da difusão facilitada pode ser um mau negócio, porque existe uma limitação que não ocorre na difusão passiva. Já o transporte ativo é um transporte que envolve energia, gasto energético, e ele é contra o gradiente de concentração. Um exemplo mais claro é a ATPase, que é um receptor, que é uma enzima, na verdade, que vai estar na membrana e ela vai promover a introdução de cargas de moléculas energéticas. Então, sendo assim,
o transporte ativo, ele tem por princípio fundamental que as substâncias, a manutenção dos sistemas. Porque se não existissem os, o transporte ativo, pode ser que as quantidades ficassem irregulares, ficassem mal distribuídas dentro do organismo, principalmente na questão dos ânions, dos íons. Esses íons, eles são fundamentais são vitais, são essenciais para o bom funcionamento de vários sistemas, como o sistema neurológico. E aí, se existisse o descontrole e o controle, a monitorização bem acirrada desses parâmetros da quantidade de íons fora da célula e quantidade de íons dentro da célula, é muito relevante e é controlado pelo transporte ativo. Porque mesmo com carência de possibilidade de passagem, esse fenômeno não vai continuar, porque ele não depende do gradiente de concentração, e sim da energia. Acabou. Acabou. Como pausa aqui? Pausar aqui. É no